Presidente, eu acho que assim, primeiro, muito importante essa realização das audiências, porque o senador mostrou enorme disposição e se reuniu, eu tenho certeza que não foi só com a bancada feminina, mas todos que o procuraram, mas só com o texto pronto é que a gente realmente tem condição de discutir a partir de uma ação concreta. Eu quero começar falando sobre a fala da deputada Renata Abreu, né? Ela falou assim, elas falaram, nós falamos mesmo, mas não foi no texto, no sentido que ela disse, talvez ela não tenha nem compreendido, eu vou repetir o que nós dissemos. Quando se flexibiliza o percentual a cota de candidaturas e, ao mesmo tempo, deixa de existir a punição para o não cumprimento, significa que nós estamos legitimando a fraude. Ninguém disse que era castigo a cota, ao contrário, é um direito. Nós gostaríamos, e aí, infelizmente, o senador Portinho saiu, mas ele disse assim, o senador Marcelo Castro poderia fazer a maior das bondades. Nós não queremos bondade, nós queremos respeito ao nosso direito. Somos plena de direito para votar, para sermos votadas, somos mais de 50% da população. Então, não é bondade. Nós estamos tentando avançar para países que as mulheres usam burca, já conseguiram chegar em outro estágio. Então, eu vim agora, recente, eu, deputada Soraya e tantos outros representantes, de um fórum na cidade do México, em que o tema era paridade. E esse é o nosso horizonte. Mas é um horizonte que eu não quero para minha quarta geração. Eu quero um horizonte, e eu não estou falando de mim. Eu tive 3 mandatos de deputada federal, eu sou senadora. A minha obrigação e a minha responsabilidade não é tratar do meu direito, do meu lugar. É uma representação legítima. E, ao mesmo tempo, eu quero colocar, então não é bondade, quero colocar também um outro tema que foi muito colocado a gente escuta muito isso, relator, sobre, e o Portinho me deu a oportunidade de falar depois dele e disse isso também. Ele falou que ele não quer, a gente tem que respeitar e saber que tem uma vontade popular. Lógico, nós vivemos de voto, e a vontade popular, e eu tenho muitos votos de homens e de mulheres, e isso sempre vai existir, de escolhas a partir do que as pessoas defendem, da sua colocação. Nós não estamos querendo segmentar a voto. O que nós estamos dizendo aqui é sobre condições. Condições de disputa, condições de participação e condições de representação. É isso que eu estou dizendo. Não adianta dizer que eu e o senador Vanderlan, se eu tenho carteira, eu também tenho a minha carteira de motorista. E vamos dizer que nós vamos fazer uma corrida lá na nossa querida cidade de Goiânia, né, onde pode ser feita a corrida. Nós 2 vamos fazer essa corrida. E aí me dão um carro muito potente. Deixa eu pegar meu telefone. Me dão um carro muito potente, uma Ferrari, e suponhamos que eu soubesse dirigir esse carro, e ao senhor fosse dado um Fusca. E diz, olha, os 2 estão saindo do mesmo lugar, vão participar do processo eleitoral. Eu acho que só se eu fosse muito ruim na direção, para não chegar muito na sua frente. Porque as condições são diferentes, e é disso que nós estamos falando, de condições. Por isso não dá para pensar na mudança da realidade eleitoral, quando a gente olha assim, não, só a cota de candidatura não produziu efeito. Sim, porque não adianta me dar a Ferrari sem combustível. Eu preciso ter condição. Então, eu precisava ter a reserva de cadeiras, de candidatura, avançamos para a reserva de recurso, e agora um passo que poderia ser dado desde que somados concomitantemente às cadeiras efetivas. Então, nós não vamos ceder, eu não vou ceder, se outro é um processo de votação, nenhuma concessão. Daqui para frente, só candidaturas, recurso e a cadeira. Onde eu quero chegar? No mínimo 50%. O México e Chile e outros países aplicaram a cota. E não é cota de mulher, gente, não é cota de gênero. Então, o México aplicou cota de gênero e mulheres perderam a sua representação para entrar homens, porque lá foram eleitas mais mulheres do que homens. É disso que nós estamos falando. Então, com todo o respeito, né, e
excelente se a gente conseguir avançar nas cadeiras, desde que não seja para abrir mão das candidaturas, de forma alguma. Senão, eu sei que o relator, na última vez que eu falei, ficou zangado, agora a doutora falou a mesma coisa. Para mudar, para ter que abrir mão das candidaturas, eu prefiro que fique do jeito que está, e nós vamos continuar no nosso fórum de luta, no texto que está lá na Câmara, nós vamos para lá, para cima do presidente Hugo Mota, de todos, para votar o texto que já está lá, numa reserva de cadeiras que vá avançar e que eu vejo um horizonte que nós vamos sair de 20%, nós somos 19,75% aqui. E aí falei com a Flávia separadamente e vou falar de novo. É muito bom que a gente aumente a participação na Câmara de Vereadores, deputadas estaduais, mas eu quero lembrar, quem constrói lei e que dá direção para o país é Congresso. E, de verdade, os 20% não têm efetividade aqui. Nós já somos 19,75%. Agora, lógico que nós queremos consolidar essa presença, aumentar a presença de senadoras, aumentar a presença de deputadas no Congresso. Porque quando a gente fala de crescente de Câmara e tudo, é muito bom, mas nós queremos saber a efetividade de mudança do ponto de vista de condução. Essa é a minha perspectiva. Quero também lembrar, quando a gente diz que a reserva só de candidaturas não produziu efeito, vamos dar uma olhada quem eram as candidatas. Eram as mulheres dos candidatos, eram as mães dos candidatos, eram as filhas dos candidatos. Então, de novo, era burlando a lei. Botavam na sua maioria, e eu estou falando do que eu posso dar nomes no meu estado, não vou falar dos outros estados. O partido tinha que ter candidatas, aí procurava-se uma mulher, como não tinha punição, acontecia em grande escala. Minha mãe, eu punha o nome da minha mãe para cumprir a cota. Então, realmente não ia produzir efeito. Hoje, nós temos um processo que fiscaliza e que pune. Então, candidaturas, recurso e cadeira. Esse é o que a gente precisa ter, essa equação. E já finalizo só sobre um alerta. Quando a gente conseguiu, provocado pela bancada feminina, avançar na compreensão da correspondência entre, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, entre as candidaturas, 30% no mínimo, 30% do dinheiro, pode gastar mais. 40% de candidatura, 40% do dinheiro. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma série de judicialização quando o partido não cumprir as candidaturas para dizer por que nós vamos ter que gastar 30% se o partido não cumpriu. Reservou cadeira. Cadeira vazia não me representa. Não adianta colocar uma cadeira aqui do lado da doutora Raquel e dizer assim, a senadora Dorinha está ali. Eu não estou. Tem uma cadeira vazia que me afronta. Então, essa é a minha posição.